origem da vida num determinado momento histórico. Essa história toda ainda começa lá nos povos antigos, da antiga Índia, da antiga China, do antigo Egito, o que deu margem a Aristóteles, um filósofo grego que viveu lá pelo século IV a.C., de dar origem a uma teoria chamada abiogênese. Isso mesmo, olham bem o nome, hein? Abiogênese ou geração espontânea. O que diz a teoria? Que determinadas formas vivas podem surgir a partir da matéria bruta em determinadas circunstâncias, mas desde que essa matéria bruta seja dotada de um princípio ativo. Mas, professor, o que é esse tal do princípio ativo? O princípio ativo não é uma substância, não é uma coisa, é uma energia geradora. Isso que, em determinadas circunstâncias, faz com que surja a matéria viva da matéria bruta. Aristóteles, aliás, falou de alguns experimentos. O mais famoso, dito por Aristóteles, foi o surgimento de rãs a partir do lodo. Isso mesmo. Ele via com que as rãzinhas saíam de brejos, mas não viam as rãs transando. Deduziu ele que aquela lama, aquele lodo no fundo de determinados brejos, fazia com que, em determinadas circunstâncias, as rãs fossem formadas, sendo dotada esta matéria, então, de princípio ativo. Gente, ficou por muito tempo isso, a tal ponto, você sabe, Aristóteles era um camarada famoso. A gente vem através do Renascimento e muita gente importante adota a abiogênese para justificar o surgimento de várias formas vivas. Dentre eles, o Descartes, o Newton, Isaac Newton, exatamente esse que você estuda na física, era um defensor árduo da abiogênese. Uma outra experiência interessante, olha bem, no século XVII, um famoso médico belga chamado von Helmont lança uma receita para produzir ratos por abiogênese, numa época em que a higiene não era lá essas coisas. Aliás, em muito lugar hoje ainda não é, meu amigo? Veja só, você pega uma camisola suada, numa época sem desodorante, sem pasta de dente, e o pessoal não gostava muito de um banhozinho. Coloca atrás de uma porta, num quarto escuro, com grãos de trigo, em 21 dias surgirão ratos por abiogênese. E apareciam. Você imagina como tinha rato naquela época. E as pessoas acreditaram fielmente, afinal de contas, von Helmont era um camarada famoso, era um médico importante na Europa. Alguns cientistas, entretanto, começaram a desconfiar que não era bem assim. Dentre eles, você vai ter que guardar 3 experimentos. 3 são esses que caem no vestibular. O primeiro, de um biólogo e médico italiano de Florença, chamado Francisco Redi. O que todo mundo dizia? Numa época sem geladeira, hein? A carne em putrefação originava seres vermiformes. O Redi, que era alguém bastante estudioso, leu a Ilíada de Homero e viu uma citação de seres vermiformes que comiam os cadáveres e que transformavam em moscas. Ele ficou pensando, será que esses seres vermiformes não fazem parte de uma etapa da vida das moscas? Afinal de contas, as moscas pousavam livremente na carne. Fez ele, então, um experimento. Colocou carne fresca em alguns frascos, vedou alguns desses frascos com uma gaze, não deixando com que as moscas pousassem, e outros deixou aberto onde as moscas pousavam livremente. Onde as moscas pousavam, surgiram esses seres vermiformes, que ele viu depois que eram larvas de moscas que viravam moscas adultas. Onde não pousavam, nada surgiu. Ficou então provado que esses seres faziam parte do ciclo de vida das moscas, que não era a carne em putrefação que originava esses seres. Você me diz então, acabou a história da abiogênese? Ficou abalada assim, mas sabe por que não acabou? Descobriram as bactérias. Chamavam na época de seres
esses seres de micro-organismos, simplesmente. Esses micro-organismos surgiram da onde? Os defensores da abiogênese ou da geração espontânea até diziam, olha, resolveram a questão das moscas. Agora, e esses micro-organismos são tão diminutos que é impossível que tenham um ciclo de vida. Foi então que o padre Spallanzani, um outro pesquisador italiano, resolveu fazer uma experiência. Ele colocou um caldo nutritivo. O caldo nutritivo era suco de carne, caldo de carne, caldo de frutos, em vários frascos. Aqueceu e pensou, será que essas sementinhas não estão no ar e pousam no caldo nutritivo para dar origem a esses micro-organismos? Foi então que ele teve uma brilhante ideia. Eu coloco o caldo nutritivo em alguns frascos, aqueço, mato o que está dentro e vedo. Se nada entrar, eu fico com o caldo livre desses micro-organismos. Fez a experiência e realmente deu certo. Você diz, nossa, então abalou definitivamente a biogênese? Não. Olha, lembra bem do experimento do Red com as moscas e agora do padre Spallanzani com caldo nutritivo. Havia um outro grupo de cientistas liderados por um sujeito chamado Niederhan, que fez a mesma experiência. E houve contaminação. Começou então uma briga, porque ele dizia, olha, o Spallanzani ferveu demais. E o Spallanzani dizia, o Niederhan não ferveu o suficiente, ou não vedou o suficiente e deixou contaminar. Veja que interessante, no meio dessa briga toda, tem um confeiteiro francês de olho nesta discussão. Qual era o problema do confeiteiro? O alimento que ele vendia estragava rapidamente. E ele pensou, será que esse pessoal não tem razão? Teve então a ideia de colocar o alimento no interior de latas, fechou as latas, ferveu e não deixou com que viesse coisa alguma de fora. Gente, estava inaugurada a indústria de enlatados na França. Antes que a discussão chegasse ao fim, o pessoal já estava colocando em prática. No final do século XVIII, houve uma outra descoberta fantástica, o oxigênio, e a importância que o oxigênio tem para a vida. Com isso, o povo que defendia a biogênese entrou novamente num furor. Eles diziam, tá vendo? Agora a gente descobriu o que é. Você ferve, acaba com o oxigênio e os micro-organismos sem oxigênio não desenvolvem. Por essa razão, em 1860, a Academia Francesa oferece um prêmio a quem derrubasse definitivamente a abiogênese. Entrou em cena alguém que você conhece, um francês chamado Pasteur. Pasteur já era uma pessoa importante, já era um médico importante, fazia uma série de pesquisas e já estava interessado em pesquisando a questão da abiogênese. Esta teoria, defendida por Francisco Redi, pelo padre Spallanzani, por Pasteur, que afirmava que hoje todas as formas vivas derivam de outras formas pré-existentes de vida, era chamada biogênese. Biogênese. A outra é a biogênese. Portanto, um confronto da abiogênese versus biogênese. O que Pasteur fez? Sabe o que ele fez? Só depois do intervalo. Só um minutinho, a gente já volta. Aí, meu amigo, tá curioso, hein? Agora você vai saber tudo o que o Pasteur fez. O nosso amigo Pasteur apanhou vários frascos, repetiu a experiência do Spallanzani e levou esses frascos para uma região alta dos Alpes. E disse, olha, aqui é frio, não deve ter muito micro-organismo no ar, logo a probabilidade de contaminar é pequena. Quebrou os frascos e realmente houve pouca contaminação.
Logo após, levou para o centro de Paris e falou, olha, aqui o ar é mais poluído, vai contaminar rapidamente. Quebrou os gargalos do frasco e realmente contaminou rapidamente. Para não deixar dúvida, porque a Academia Francesa pediu uma experiência mais contundente, o Pasteur fez então a famosa experiência, guarde esse nome, frasco pescoço de cisne. O que ele fez então? Aqueceu o gargalo e esticou e tornou o gargalo sinuoso de 4 frascos. Aqueceu no interior dos frascos o caldo nutritivo e deixou aberto o frasco. O que ele pensou? O ar é expansivo e facilmente atinge o fundo do frasco. Ninguém pode dizer que foi por falta de oxigênio. Mas os micro-organismos que estiverem no ar, eles não têm como chegar ao fundo do frasco e ficarão retidos na sinuosidade do gargalo. Ele fez a experiência e realmente provou que nada surgia no caldo nutritivo. Com a experiência do frasco pescoço de cisne, Pasteur derrubou definitivamente a história da abiogênese ou da geração espontânea, demonstrando que, na atualidade, todas as formas vivas da Terra se originam de formas pré-existentes. Agora você olha para mim e pergunta, professor, e o que a gente ganhou com isso? A partir da derrubada definitivamente da abiogênese, muda a vida da humanidade. Nós começamos com a asepsia em hospitais, nós começamos com a limpeza na preparação de alimentos, nós começamos a falar em higiene, nós começamos a ter cuidado muito grande com roupas, com alimentos, com água, e a humanidade, o que é que ganha quando você trata da água? Aumenta a longevidade. E para você observar, se entendeu bem o que é abiogênese e o que é biogênese, vamos fazer um exercício. Atenção, meu amigo. Em uma experiência, Francisco Redi colocou em 8 frascos de vidro um pedaço de carne. 4 vidros tiveram sua abertura recoberta por um pedaço de gaze. Após alguns dias, apareceram larvas de moscas nos vidros que não continham a gaze, recobrindo a abertura do frasco. Nos frascos protegidos com gaze, elas não apareceram. Essa experiência ilustra o princípio da letra A, teoria celular, letra B, biogênese, letra C, sucessão ecológica, letra D, origem da célula. Tranquilo, né? Qual é a resposta? Letra B, biogênese. Perfeito, você está indo ótimo. Agora, a segunda parte da nossa discussão sobre a origem da vida. A segunda parte, eu vou tratar da origem das primeiras células no planeta Terra. Evidentemente que a gente vai ter que retroceder à própria origem da Terra. A Terra existe há 4,5 bilhões de anos. Há mais ou menos 3,5 bilhões de anos surgiram as primeiras células. O que aconteceu até aí? Isso é que nos interessa. Existem várias teorias. A primeira delas nós chamamos criacionismo. Ela diz que Deus criou todas as formas vivas naquela semana da criação. Agora você diz, e aí? Não estamos discutindo Deus, estamos discutindo a origem da vida. As pessoas que defendiam essa teoria, eles tinham uma datação errada da Terra. Eles acreditavam que a Terra tinha alguns 1000 anos de vida, então não daria tempo para surgir ao acaso e não daria tempo para a evolução. Mais tarde, provando que a Terra tem 4,5 bilhões de anos, nós não temos como sustentar essa teoria. A segunda fala na cosmogênese, ou panspermia. Diz que as primeiras formas vivas vieram do espaço, porque não tinha vida na Terra, e foram aqui semeadas. Se isso aconteceu, os únicos seres que poderiam suportar uma viagem cósmica são as bactérias, na forma de esporos. Mas não é aceita essa teoria atualmente, porque faltam dados que comprovem essa viagem, que a viagem seria possível, mesmo porque nós não temos vida aqui por perto da Terra, na nossa galáxia. Veio então a terceira linha de pensamento que diz que a vida surgiu na Terra naturalmente por evolução de processos químicos. A primeira corrente fala
que as primeiras células eram autótrofas, por isso hipótese autotrófica. Nós refutamos esta hipótese porque vai contra toda a história da própria natureza. As primeiras células, para fazerem fotossíntese, já teriam que ser muito complexas, e a natureza sempre vai do simples para o complexo e não o contrário. E segundo, o oxigênio só acumulou na Terra muito tempo depois. Você pergunta então, qual é a teoria válida, professor? A teoria válida é a teoria heterotrófica formulada por Oparin, que diz que as primeiras células eram heterótrofas e anaeróbicas. O ponto de partida é a atmosfera primitiva, segundo Oparin, formada por hidrogênio, vapor d'água, metano e amônia. Nós tínhamos a Terra bombardeada pela radiação ultravioleta e começou uma chuva intermitente na Terra, a primeira chuva, onde tinham muitas descargas elétricas. Essa energia das descargas elétricas e da radiação ultravioleta quebrava a ligação química desses gases e novas ligações surgiam. Oparin então imaginou o surgimento de aminoácidos que desceram com a chuva para a Terra. Sobre rocha quente, esses aminoácidos reagiam formando as primeiras proteínas. As proteínas em água formam agregados proteicos. E como a água é uma molécula bipolar, ela reveste esses agregados de proteína, surgindo bolhas contendo moléculas que ele chamou coacervados. Esse coacervado é uma pré-célula. O coacervado absorve moléculas de fora e mantém reações químicas próprias. O coacervado cresce e divide em dois, absorvendo cada vez mais matéria. No momento que esses coacervados conseguiram ter o controle da sua divisão, a partir do surgimento do material genético, apareceram as primeiras células na Terra, que eram heterótrofas e anaeróbicas. Um experimento fantástico sobre a origem das primeiras células foi feito por Miller, por isso a teoria é chamada de Oparin-Miller. O que o Miller fez? Você pode observar na sua tela, Miller pegou 2 frascos e conectou-os. No primeiro frasco, aqueceu a água e introduziu os outros gases da atmosfera primitiva, que subiram, expandiram, e no segundo frasco, colocou eletrodos dando descargas elétricas. Depois, um condensador, esse material reagia, passava pelo condensador e depositava um líquido, um depósito no final do processo. Uma semana depois, havia muita substância com uma cor assim de tijolo. O Miller retirou esse material e fez um teste para ver se tinha aminoácido. E tinha. O que prova, então, a experiência de Miller, que a teoria de Oparin é viável, a formação de aminoácidos a partir de matéria inorgânica. Gente, estou confiando em você, hein? Guarda bem o nome da teoria atualmente aceita, heterotrófica. As primeiras células eram heterótrofas e anaeróbicas, segundo Oparin. Boa sorte.